Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão do Enem 2024, segunda aplicação, tá? Questão de física. Basicamente, pessoal, essa questão é juntar as informações todas que ele deu e tirar conclusões, tá? O conhecimento prévio que você precisava aqui é muito pouco. Então ele fala aí muita coisa, é um texto grande, uma tabela com muitas informações, que você tinha que bater o olho nessa tabela e tirar aí umas conclusões interessantes. Então ele fala assim, ó, tendo em vista a necessidade de economia de energia elétrica, os climatizadores de ar surgem como alternativa econômica. Esses dispositivos utilizam evaporação da água como método de troca de calor, conforme esquematizado na figura. O ar externo, quente, é aspirado para o interior do painel evaporativo e, em contato com a água fria, tem sua temperatura diminuída. Umidificado e mais frio, o ar é empurrado pelo ventilador ao ambiente interno. Quanto maior é a redução de temperatura produzida pelo climatizador, maior é a sua eficiência. Vamos guardar esta frase porque ela vai ser super importante para a nossa pergunta. A tabela 1 apresenta a redução de temperatura produzida por um desses aparelhos em função da temperatura de entrada do ar e de sua umidade relativa percentual. Enquanto a tabela 2, os valores médios de temperatura e os valores da umidade relativa do ar de 5 cidades brasileiras no mês de setembro. E agora vamos às alternativas. Ele pergunta, considerando os dados apresentados para o mês de setembro, porque essa tabela 2 é para o mês de setembro, em qual destas cidades o climatizador de ar é mais eficiente? Então, por isso que eu grifei aquela frase lá. Ele quer saber qual cidade que o climatizador é mais eficiente. Ai, mas quando é que ele é mais... O texto já disse. O texto disse que ele vai ser mais eficiente quanto maior for a redução de temperatura, tá bem? Bom, e aí, o que eu vou perceber? Você vai perceber uma coisa, tá? Aqui, tá vendo? Ó, redução de temperatura, tá? Repara que nesses números aqui de cima, a redução é bem grande. E se a redução é grande, é mais eficiente, né? Já nesses números aqui embaixo, a redução, né, já foi bem menor. É, aqui nas colunas, né, você tem uma mudança 8.8, 8.7, 8.8, 9. A mudança aqui é relativamente... Agora, aqui nas linhas 8.6, 7.1, você realmente muda bastante. Porque aqui começa com 8.6 e aqui termina com 2.5, né? E aqui 8.6, 9.4, quer dizer, é uma mudança relativamente pequena. E o que está em questão aqui? Tá? O que está em questão é o seguinte, esses números aqui de cima são relativos à redução de temperatura quando a umidade do ar é baixa, de 30 a 39. Tá? E depois, esses números aqui de baixo, onde a redução é pouca, a umidade do ar já é muito alta. Então, vou te dar a dica. Pensa assim comigo. Repara aqui nessas cidades. Você está vendo que a mudança é muito mais drástica com a umidade do ar do que com a temperatura da entrada do ar, né? Então, repara, se você pegar nessas cidades aqui, aqui tem a umidade relativa mais baixa, é Janaúba, em Minas Gerais. Então, essa é a umidade relativa mais baixa. Onde é que ela está nessa faixa aqui? Ela está aqui, ó, de 40 a 49. Repara que esta cidade tem uma temperatura externa do ar nesse dia de 25,5 graus Celsius. 25,5 seria essa primeira coluna aqui. Então, repara, se eu fizer, ó, primeira coluna com a segunda linha aqui, vai dar 7,1. Então, eu estou dizendo para você que na cidade de Janaúba
quando a temperatura externa for 25,5, a redução de temperatura vai ser de 7,1 graus Celsius. Tá bem? Bom, aí vamos agora pegar um outro caso. Qual seria a cidade que tem a umidade exatamente acima? Olha, de 40, 52, 51. Então, peraí, 51 também é uma umidade bem pequena, né? Então, repara, ó, 51 estaria nessa faixa de 50 a 59, tá bem? E a temperatura de 28,5 estaria aqui na última coluna aqui. Então, 28,5 aqui. Se eu fizer o cruzamento da terceira linha com a última coluna, eu vou chegar a uma redução menor. Perceberam? A gente, então, pode fazer um último caso só para não restar dúvida da situação. Repara, se eu pegasse a próxima cidade, seria Corumbá, porque é 52. 52 também estaria nessa mesma faixa, de 50 a 59. Só que a temperatura lá da cidade é 27 graus Celsius. 27 graus Celsius estaria aqui na quarta coluna, aqui, ó, 27 graus Celsius na quarta coluna. Então, se eu cruzar a quarta coluna com a terceira linha, vai dar 5,9. Então, observa que poderia até continuar, mas não precisa. Qual vai ser a cidade que tem a maior redução de temperatura? Aquela que tem a umidade mais baixa, que no caso, a umidade relativa do ar mais baixa, que foi Janaúba, Minas Gerais. Por isso, a alternativa da questão é a letra E, galera. Valeu, um grande abraço e até a próxima questão. Tchau, tchau.